Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos para o tema flagelos destruidores, na questão 737, né? Então, os flagelos destruidores, todos nós sabemos que são provas que proporcionam, né? Os flagelos destruidores são provas que proporcionam ao homem, ao ser em processo de evolução, principalmente aqui no mundo de provas e expiações, vamos falar de mundo de provas e expiações, proporciona, né, ao ser em processo de evolução, a ocasião de exercitar a inteligência, porque proporciona ao ser a oportunidade de exercitar a inteligência, porque automaticamente ele tem que raciocinar bastante para criar novas tecnologias, para que ele não seja pego de surpresa nos próximos flagelos por vindouros, né? Então, de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação também, ante a vontade de Deus. Agora nós sabemos que não é ante a vontade de Deus, ante os desígnios das leis de Deus, mediante toda aquele processo de infringimento os quais nós infringimos. Então nós sabemos também que os flagelos, né, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se o ser, né, não for dominado, é lógico, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela avareza, pela falta de paciência, pela falta de tolerância, se ele não for dominado. Então nós sabemos que os flagelos, olha só para você ver, flagelos destruidores. Allan Kardec pergunta aos bons espíritos: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? É óbvio que nós temos que ressaltar algo aqui. Com que fim Deus fere a humanidade? Obviamente, Allan Kardec, ele teve que utilizar-se desta forma, naturalmente, devido ao nosso nível evolutivo, até porque não existe uma outra forma de expressão. Não existe uma outra forma de expressão. Por isso que Allan Kardec usou
Com que fim fere Deus a humanidade? Porque, na verdade, Deus não fere a humanidade. A humanidade é que a si própria se fere. Nós mesmos é quem nos ferimos em existências passadas, quando nós praticamos, vamos assim dizer, quando nós infringimos as leis divinas. Então, lá atrás, naquele momento, foi o ato. E aqui é o reflexo do ato. Você entendeu como é que é o negócio? Então, por exemplo, você come carne de suíno, bebe pinga, toma cerveja, tudo bem. E você pensa assim, "Ê, corpo forte, estômago forte, isso aqui é um rochedo." Tudo bem. Você tem que pensar que toda vez que você age dessa forma, você destrói o teu sistema imunológico, físico e espiritual. E que você, por ser novo, você vai aguentando. Entendeu? O teu organismo vai aguentando. Vai aguentando. Vai aguentando. Até que um dia, não aguentando mais, aparece uma cirrose, aparece uma úlcera no teu estômago, aparece alguns pólipos no intestino, vem lá um infarto, vem um AVC, vem uma embolia pulmonar, não é verdade? Quando novo, idade, a pessoa pode comer pedra, que não lhe faz mal. Mas come pedra todo dia para você ver. Durante 30 anos. Você vai ver só. É muito fácil. Pega uma pessoa que nunca fumou, uma pessoa de 25 anos, e uma pessoa que 25 anos, uma outra pessoa que 25 anos, fumou durante 5 anos. E põe os dois numa maratona para você ver quem é que ganha a maratona. É lógico, quem ganha a maratona é aquele que nunca fumou. Porque os alvéolos dos pulmões dele estão todos intactos. Não estão ali bloqueados por nicotina. Não é verdade? Então, Deus não fere ninguém. Mas Kardec teve que usar essa forma. Com que fim fere Deus a humanidade? Por meio de flagelos destruidores? Por meio de flagelos destruidores? Então, se nós pararmos para analisar, a falta de conhecimento da humanidade é que a levam a aceitar flagelo. Porque, na verdade, não existe flagelo. E sim, existe lei de causa e efeito, de ação e reação. Não existe flagelos.
o indivíduo ele agiu na ilegalidade. Ele infringiu as leis do Criador. Ele perdeu os méritos. Então não é Deus que o fere. Ele é que automaticamente o feriu. Ele é que automaticamente o prejudicou. Deus está apenas lhe dando a oportunidade de que ele retorne ao corpo físico e, no corpo físico, ele passe por aquelas situações catastróficas, muitas vezes coletiva, você entendeu? Mas que por falta de conhecimento, ele entende que aquele procedimento, aquele processo é um flagelo, é uma punição de Deus, é um castigo de Deus, sendo que Deus, ele não interfere em nada, Deus é imparcial. Nós é que, infringindo as leis divinas, né? Enquanto não ressarcirmos, né? Enquanto não ressarcimos os nossos débitos, nós temos que ir passando por aqueles processos, aqueles procedimentos até nós quitarmos as nossas dívidas. E aí que entra aqueles flagelos considerados pela humanidade que não tem conhecimento. O espírita, verdadeiramente espírita, ele sabe que não existe flagelo. Flagelo é um conceito de outras denominações religiosas que desconhecem a lei de causa e efeito, de ação e reação, que desconhecem a lei de prova e expiação. Estas outras denominações religiosas entendem que Deus pune, Deus cobra, Deus sacrifica, né? Deus julga. Muitos seres entendem que tudo que aconteceu ou que acontece não passa-se de uma catástrofe. Agora, para o espírita verdadeiramente espírita, ele sabe que não existe catástrofe, não existe flagelo, não existe punição divina. Ele mesmo se puniu em existências passadas quando praticou erroneamente, quando infringiu os desígnios das leis divinas. Você entendeu como que é o negócio? Então, é a falta de conhecimento.
Porque aqueles que têm conhecimento das leis divinas, aqueles, entenda bem, hein? Isso aqui é um estudo. A gente não está julgando, não está falando nada. Isso aqui é um estudo. Vamos entender uma coisa. Aqueles que não têm conhecimento das leis divinas, da lei de causa e efeito, de ação e reação, ele associa aquele desmoronamento que houve na cidade de Brumadinho, que matou não sei quantas, mais de 200 pessoas, acredito, não sei. Aquilo lá foi para quem não tem conhecimento das leis de Deus. Aquilo lá foi um flagelo, né? Como está aqui no livro dos Espíritos, flagelos destruidor, foi um flagelo destruidor, que matou várias pessoas, destruiu o coração de muitas pessoas, familiares, né? Que até hoje, 2021, ainda tem familiares que não tiveram a oportunidade de encontrar os corpos daqueles seus antes queridos, que até hoje ainda encontram soterrados. Você entendeu como é que é as coisas? Então aquilo lá, de acordo com o nível de conhecimento daquelas pessoas que a gente respeita, isso aqui é um estudo. Você está entendendo, né? Aquilo lá é um flagelo destruidor, que destruiu a vida de muitos que sucumbiram, destruiu a vida de muitos moradores, familiares, de muitas famílias, muitas mamães, muitos papais, muitos filhos. Não é um flagelo destruidor? É sim. Não estamos dizendo que não é. Só que é um flagelo destruidor de acordo com o nível evolutivo daquelas pessoas todas envolvidas. Porque para o espírita verdadeiramente espírita, porque esse negócio tá um problema, viu? Principalmente no Brasil. Não vai confiando muito de cara assim não, porque senão você quebra a cara. Comigo é assim, não é negócio, não é rosto não, viu? É cara mesmo. Fique esperto com os charlatões. Fique esperto com os mistificadores. Para os espíritas verdadeiramente espírita, aquilo lá não passa de provas e expiações. Provas que, proporcionadas ao homem, né? E na ocasião de exercitar a paciência, a tolerância, a resignação, a aceitação. Aquilo lá não passa-se de uma prova, de um resgate, de uma expiação. Resgate de vidas passadas, de débitos passados. Então, estavam no local as pessoas certas, na hora certa, no momento certo, para que a própria natureza
ajudasse-os a resgatar débitos do passado. Não foi Deus quem causou aquele flagelo lá de Brumadinho. Você entendeu como é que é? Para o espírita verdadeiramente espírita. Porque tem muitos espíritas que são vira-folha. Duas caras. Entendeu? Ai, que catástrofe! Ai, que catástrofe! Não deixa de ser uma catástrofe física, tá? Catástrofe física aquilo lá. Mas não houve catástrofe espiritual ali, não. Ali houve resgate. Ali todos encontravam-se mediante um processo de provas de expiações, não só os que morreram, quanto aqueles familiares todos envolvidos naquele acidente de Brumadinho. Com isso, com aquele acidente, a natureza e a providência divina levam os engenheiros a raciocinar para que outros acidentes não venham a acontecer. Então, nós temos Boate Kiss, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Mais de 230 e tantas jovens morreram naquele acidente lá. Você sabe disso. Então, aquilo lá não foi um flagelo destruidor. Se nós formos analisar pelo lado físico, foi um flagelo destruidor. Mas para aqueles que não têm conhecimento dos desígnios das leis divinas, da justiça divina, da lei de causa e efeito, de ação e reação, aquilo lá foi uma catástrofe, foi um flagelo, destruiu a vida de mais de 200 jovens. Não é verdade? Mas para aquele que tem conhecimento, aquilo lá foi um resgate coletivo. Uma oportunidade que aqueles espíritos tiveram reunidos, porque eles se reuniram no plano espiritual para que naquele momento estivessem todos juntos para resgatar dívidas de muitos séculos atrás. Mas para aquele que não tem conhecimento, aquilo ali é um castigo de Deus, é um flagelo, destruidor, que destruiu com a vida de muitos jovens e destruiu com a vida de muitos familiares. Nós vamos continuar nesse tema, porque nós ainda temos tanto assunto para esmiuçar a respeito desse flagelo destruidor que você nem imagina. Você vai ver só. Vamos para o próximo vídeo.